Olá pessoal, bora mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo que eu vou passar aqui para vocês agora, a gente vai trabalhar com resistores, mais especificamente com a associação mista de resistores. O que é uma associação mista de resistores? É um determinado circuito que eu tenho associação em série e associação em paralelo ao mesmo tempo. E para eu resolver essa associação mista, eu tenho que saber as regras da associação em série, as regras da associação em paralelo. Aí, juntando as duas, a gente cai numa associação mista. Olhando aqui na lousa, bem simples de visualizar, também é um circuito bem simples. O que eu tenho aqui? Eu tenho o resistor de número 1, que tem como resistência 8 ohms. O resistor número 2, que tem como resistência 3 ohms. O resistor número 3, que tem como resistência 6 ohms. E o resistor número 4, que tem resistência elétrica de 5 ohms, certo? Só de você olhar no circuito, já dá para você identificar quais resistores estão em série, quais resistores estão em paralelo. Antes de eu começar a resolução desse exercício para vocês, o que eu quero mostrar? Que esse circuito, ele está ligado a uma fonte elétrica cuja tensão elétrica é de 60 volts. Então, o que eu tenho aqui? A tensão elétrica total para esse circuito é de 60 volts. Aí, considerando aqui, polo positivo, o ponto A como polo positivo, o ponto B como polo negativo. Aí eu já passei em outros vídeos, tá? Vocês também têm estudado que na física a gente trabalha com o sentido convencional da corrente elétrica. O que é esse sentido convencional? Sempre sairá do polo positivo e termina no polo negativo. Aí o que acontece? Aqui eu tenho desse ponto A o que nós chamamos de corrente total. A corrente total, ela passa pela lâmpada 1, pelo resistor 1, qualquer aparelho cuja resistência, pessoal, tem uma resistência elétrica. Então aqui eu posso ter uma lâmpada, principalmente aquela lâmpada incandescente, que tem aquele filamento, que é um resistorzinho. Então a gente pode imaginar esse circuito o seguinte, eu tenho aqui 5 lâmpadas, certo? Perdão, 4 lâmpadas. Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3 e lâmpada 4. Quando eu fecho o circuito, que provoca uma diferença de potencial entre os pontos A e B, surge do ponto A uma corrente elétrica, que vai ser a corrente elétrica total. E essa corrente elétrica total, quando ela chega nesse ponto, que eu chamo de nó, ela será dividida. Aqui, uma parte dessa corrente total, ela sobe. Eu vou chamar aqui de I2, porque é a corrente que vai passar pela lâmpada 2. A outra parte da corrente total, ela desce, e eu vou chamar aqui de I3, tá? Porque é a corrente elétrica que vai passar pela lâmpada 3. Só que tem um detalhe, o I2 e o I3, eles se unem novamente nesse outro nó e volta a ser o I total, que eu tinha lá na lâmpada 1, tá? Agora raciocina comigo, aqui eu tenho uma distribuição da corrente elétrica, tá? Só arrumar aqui, para não ficar muito justo, então aqui eu tenho o I3, tá? Agora raciocina comigo, olhando no circuito, a lâmpada 1 e a lâmpada 2, elas estão em paralelo. E para isso, eu vou resolver o paralelo. E esse paralelo, como eu tenho só 2 resistores, a gente pode utilizar aquela formulinha produto pela soma. Então, o que eu vou resolver aqui? O paralelo. Fazendo o REC do paralelo, aí você vai fazer R2 vezes o R3, dividido por R2 mais o R3.
Quando nós temos dois resistores, a resistência equivalente, nós utilizamos produto pela soma. Então, eu tenho aqui REC é igual o R2, 3, o R3 lá embaixo, 6, dividido por 3 mais 6. Então, eu tenho aqui REC igual 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9, resultando num REC de 2 ohms. Então, eu tenho aqui que a resistência equivalente desse paralelo resulta para mim em 2 ohms. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou refazer o circuito, só que no lugar de eu colocar a lâmpada 2 e a lâmpada 3, eu vou colocar o valor da resistência equivalente. E quando eu vou refazer esse circuito, aí ele ficará assim. Eu coloco aqui a primeira lâmpada, que tem resistência 8 ohms. No lugar do paralelo, eu vou colocar o seu resultado, que tem 2 ohms. E a lâmpada 4, que tem valor 5 ohms. Aqui eu continuo tendo ponto A, aqui eu continuo tendo o polo B, tá? Aí, pessoal, continuo tendo aqui, ó, a mesma diferença de potencial que eu tinha antes lá, que é o total que vale 60 volts. Aí, o que acontece? Antes eu resolvi o paralelo. Agora eu tenho uma série. E para essa série aqui, ó, achando a resistência equivalente, qual é a regra para você achar a resistência equivalente de uma associação em série? É só somar. Então eu tenho 8 mais 2 mais 5. Então resulta numa resistência equivalente de 15 ohms. Ou seja, eu tenho um único resistor, polo A, polo B. Eu tenho uma resistência equivalente final aqui de 15 ohms. Então, eu achei nessa primeira parte do exercício a resistência equivalente do circuito. Agora, olha aqui o que acontece. Depois que eu fiz isso daqui, que eu achei a resistência equivalente, eu posso falar para você assim: quanto vale a corrente elétrica total? Quanto vale a corrente elétrica que passa pelo resistor 2? Quanto vale a corrente elétrica que passa pelo resistor 3? Se eu pego a equação do RUI, e aqui na equação do RUI, o R vira REC, o U, que é a tensão ou DDP, eu pego a total para eu determinar o I total. O meu REC final é de 15 ohms. Então eu tenho aqui 15 ohms, o U total 60 e o I total eu não sei. Aí virando para cá, se eu cruzar, aí vai ficar 15 I total é igual a 60. Então, o I total é igual a 60 dividido por 15, que vai dar um I total de 4 amperes. Tá? O que significa isso para mim? Significa que por essa primeira lâmpada passa uma corrente de 4 amperes. Assim como uma corrente de 4 amperes pela lâmpada número 4. Então eu já determinei a resistência equivalente total do circuito e eu já determinei a corrente elétrica total do circuito. Agora o que acontece? Como que eu determino o valor da corrente 2, o valor da corrente 3? Mas antes de eu determinar o valor da corrente 2 e da corrente 3,
eu vou determinar para essa primeira lâmpada quanto vale a tensão elétrica entre os seus terminais. Para essa quarta lâmpada, quanto vale a tensão elétrica entre os seus terminais. Agora raciocina comigo. Se eu venho nessa primeira lâmpada e eu jogo RUI para ela, só para ela, eu já tenho o valor da resistência. Eu tenho o valor da corrente que passa por ela. Dá para eu determinar a tensão elétrica que foi para ela. Ou seja, a tensão elétrica de 60 vai ser dividido um pouco para cada lâmpada. Agora, se eu jogo para essa primeira lâmpada, R1 é igual a 1 sobre o I total que passa por ela. O R1 vale 8, que é o U da primeira lâmpada, 8 ohms. A tensão total que passa por ela eu não sei, mas eu sei que o I total é de 4 amperes. Se eu cruzar aqui, eu chego à conclusão que lá naquela lâmpada 1, 4 vezes 8, 32 volts. Então, desses 60 que eu tenho de total, 32 volts vieram para essa primeira lâmpada. Agora, o que eu faço? Eu jogo o RUI para a quarta lâmpada. E se eu jogo o RUI para a quarta lâmpada, aí vai ficar R4, U4 e o I total, que é o I que passa por ela também. Se você olhar nessa lâmpada 4, é o I total que passa por ela. Então, voltando aqui, o R4 tem resistência de 5 ohms, o U eu não sei, e aqui, ó, 4 amperes, que é a corrente que passa por ele. Cruzando isso daqui, mostra para mim 5 vezes 4, 20 volts. O que significa isso? Significa que pela quarta lâmpada, lá na quarta lâmpada, entre os seus terminais, tem uma tensão de 20 volts. Agora raciocina comigo. Tem 60 volts para oferecer. Desses 60, 32 volts para a primeira lâmpada, 20 volts para a quarta lâmpada. Se eu somo 32 com 20, são 52. Para 60, está faltando 8. Então, esse 8 que está sobrando, esse 8 volts que está sobrando, vai para o resultado do paralelo. Se eu quiser colocar nesse circuito aqui, a primeira lâmpada está recebendo uma tensão elétrica de 32 volts. A quarta lâmpada está recebendo uma tensão elétrica de 20 volts. E sobrou quanto para o paralelo? Se eu tenho 32 mais 20, são 52 volts. Agora o total é 60, então significa que está faltando 8. Esse 8 volts vai para o paralelo. Aí quando eu volto nesse circuito, eu tenho 8 volts para o paralelo. Eu não vou dividir 4 aqui e 4 aqui. Se para o paralelo eu tenho 8 volts, significa que a lâmpada 2 receberá 8, significa que a lâmpada 3 receberá 8 volts. Então aqui, a lâmpada 2 e a lâmpada 3, como elas estão em paralelo, e você sabe, lá na regra do paralelo que a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores, é a mesma tensão que a fonte disponibiliza. E nesse momento, a fonte está disponibilizando para esse paralelo 8. Então, cada lâmpada vai receber 8. Então, para a gente terminar, achar o valor da corrente 2 e achar o valor da corrente 3, você vai jogar RUI para a lâmpada 2 e você vai jogar a equação do RUI para a lâmpada 3. Então, voltando aqui, aí eu faço
R2, U2 e o I2. O R2 está aqui no circuito 3 ohms. Então vai ficar 3. O valor do U, 8. E o I2, eu não sei. Então, se eu cruzar aqui, vai ficar 3 e 2 é igual a 8. E 2 é igual a 8 dividido por 3. Ou seja, não dá para simplificar, não daria uma divisão exata, eu deixo em fração. Então, 8 terços. Essa é a corrente elétrica que passa pelo resistor 2. Agora, se eu jogo também para o resistor 3, R3, U3 e I3. Então, eu tenho R3, olhando aqui no circuito, vale 6. O U3, 8, sobre o I3. Cruzando, 6 e 3 igual a 8. I3 é igual a 8 por 6. E 3, simplificando, que nem aqui dá para simplificar 2 e 2, vai dar 4 terços. Essa é a corrente elétrica que passará pelo resistor 3. Se você somar 8 terços com 4 terços, você vai chegar na corrente total, que é de 4 amperes. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá? Um abraço a todos. Valeu!